Nessa terça-feira, começou um novo roteiro de visitas para a avaliação da conformidade de produção orgânica nas regiões Noroeste e Missões do Estado. Serão visitadas 15 propriedades que se dedicam à produção sem uso de agroquímicos e protegida de lavouras convencionais. Uma pequena propriedade na zona rural de Porto Alegre investiu na produção de flores comestíveis totalmente livres de agrotóxicos. Na propriedade de 4 hectares, no bairro Belém Novo, no extremo sul de Porto Alegre, Rosane planta boa parte do que usa para se alimentar. São 700 pés de tomate, 500 de pimentão, abobrinha, alface, berinjela, entre outras hortaliças. O que não consome, comercializa em feiras orgânicas ou utiliza em seu restaurante. A gente planta, recicla e reutiliza aquele resíduo para colocar no canteiro e para utilizar como adubo mesmo. Então, é o processo que inicia e finaliza dentro da propriedade. No meio de tantas plantas verdes, as flores na entrada das 3 estufas chamam a atenção. E não é só por causa do colorido. As flores comestíveis não são só bonitas, são também muito saborosas. As capuchinhas produzidas aqui não têm nenhum agroquímico, então a gente não precisa se preocupar nem em lavar. Basta colher e comer. Mas antes de sair comendo qualquer flor, cuidado! Nem todas são comestíveis. As flores comestíveis, elas têm que ser cultivadas com esse intuito, com esse foco. Porque elas não podem ter de modo algum qualquer agroquímico em nenhum processo de produção. E tem algumas flores que você pode comer, outras não. Além de decorar os pratos, elas podem ser usadas para outros fins. As rosas que nós processamos e fazemos geleia, as capuchinhas que dá para fazer pesto, dá para fazer geleia, dá para fazer manteiga, ela tem multiusos assim. Além de serem lindas, né? Além de serem lindas e gostosas. Este armazém e café escolheu os orgânicos para montar o cardápio. E as flores são um dos ingredientes. Entre os produtos, a geleia de rosas, a flor de abobrinha e o chá de hibisco. As flores são sempre sucesso, né? A geleia de rosas é um mimo, delicadinha, muito delicado o sabor também. E realmente tem vendido, são lindas. Gostosíssimas. Moisés e Rosane fazem parte de um movimento cada vez maior de pessoas que optam por uma alimentação sem agroquímicos. O faturamento mundial do segmento de orgânicos evoluiu cerca de 30% em 2013. O Brasil tem acompanhado essa tendência global, com crescimento de 30% a 40% nos últimos anos. A nossa faixa de público aqui é o público da categoria E, de esclarecido. Sabe? É um público que se diferencia não pelo automóvel que ele chega aqui, nem pela quantidade de dinheiro que ele tem no banco, mas ele se diferencia pelo quanto ele se esclareceu, pelo quanto ele se instruiu, o quanto ele está se importando com ele mesmo, né? Se ele se gosta o suficiente para se permitir demorar um pouquinho mais na sua refeição, para se permitir elaborar uma refeição com produtos melhores. E o projeto Organics Brasil vai diminuir a participação em feiras internacionais e focar mais em ações que desenvolvam apoio e capacitação de novos empreendedores no país. Em 2015, estará presente nas 2 principais feiras de negócios do setor. A Biofac, em fevereiro, na Alemanha, e a Expo West, em março, nos Estados Unidos. Neste ano, a Organics Brasil completa 10 anos. O projeto fechou 2014 com 60 empresas associadas. E o ano de 2014 foi marcado por investigações na cadeia produtiva de leite no sul do país. Para fortalecer o segmento, foi lançada na Expo Inter a Aliança Láctea Sul Brasileira. Você revê agora uma entrevista sobre o assunto com o representante do Rio Grande do Sul na Aliança, Oreno Heineck. Atualmente, os 3 estados são responsáveis por 33% da produção nacional de leite, com 11 milhões de toneladas por ano. Para falar sobre essa aliança, conosco no Agroband, o diretor executivo do Instituto Gaúcho do Leite e consultor da Câmara Setorial Estadual do Leite, Oreno Ardêmio Heineck. Bom dia. Bom dia, Elisamara. Como é que vai funcionar esta aliança? Essa aliança ela é coordenada em cada um dos 3 estados pelo respectivo governo estadual, Secretaria Estadual da Agricultura, e ela busca envolver, arregimentar
os diversos elos de cada cadeia produtiva. Então, os 3 estados começam a trabalhar em rede, porque eles têm muitas coisas em comum em termos de leite. É característica fundiária de quem produz, a etnia de quem produz, práticas, mais ou menos o mesmo desenvolvimento da cadeia, a mesma pontos fortes, pontos fracos. Então, ao invés de ficarem concorrendo entre si, e já tendo a percepção que hoje a região sul começa a se tornar no Brasil um dos grandes polos produtores de leite, e também assim, nós hoje temos uma indústria ociosa e exportamos muita matéria-prima para o centro do país. Então, de repente, começar até um trabalho um pouco mais orquestrado, mais organizado nessa linha de agregar valor dentro dos próprios 3 estados. Então, nós vamos trabalhar de forma alinhada, com discussões permanentes, um fórum permanente, de repente reuniões mensais em forma de rodízio por aí. E vale também para a questão tributária, essa guerra fiscal vai terminar na questão dos lácteos? Qual é a ideia? É um dos assuntos pautados, é um dos assuntos da pauta de discussão, de buscar, que não é boa para ninguém, né, essa guerra fiscal, né? Então, quem sabe os 3 estados do sul, trabalhando em eixo, trabalhando em rede, eles deem um exemplo para o país de que, na realidade, cada um perde com isso. Então, também está na pauta esta questão. E vocês querem fortalecer a região para fazer frente a outras regiões do país, principalmente ali onde está Minas Gerais, que é o maior produtor? Olha, nós vamos em busca do mercado, claro, e fazer frente aos concorrentes, então. Então, é um trabalho que vai ser buscar um funcionamento sistematizado da cadeia do leite, desde dentro da porteira do produtor até chegarmos ao alargamento no mercado nacional e uma presença maior no mercado internacional, que hoje é incipiente em termos de cadeia do leite. E aí nós começamos a trocar ideia. E aí, naturalmente, nós vamos buscar uma posição de mais espaço dos lácteos dos 3 estados do sul do mercado nacional, sem dúvida. Então, como Minas hoje é tipo assim, quem está liderando o ranking, tal qual quem está liderando o campeonato nacional, todos de olho em Minas. Refazendo a brincadeira, Minas é um bom exemplo para tudo. Vamos trazer para dentro da aliança os bons exemplos dos mineiros, né? Para dar um alento para a cadeia leiteira e, quem sabe, dar um modelo para outras cadeias produtivas e outras regiões do país para se alinharem e também trabalhar em conjunto, ao invés de um ficar, de repente, só de olho no outro para se prejudicar. Então, a aliança é a somatória de esforços para a gente poder crescer na cadeia leiteira. O senhor falou em dar um alento para a cadeia. Isso tem a ver com a imagem do produto, leite e derivados, que está arranhada aqui no Rio Grande do Sul, com denúncias de fraudes envolvendo este produto. Como é que vocês vão tratar essa questão da imagem? Nós vamos tratar com carinho todo especial para, talvez não falar em fraude, mas começar com uma agenda positiva, mostrando ao consumidor de que os 3 estados estão preocupados, estão com tecnologias, estão com ações positivas para oferecer ao consumidor cada vez mais tranquilidade no consumo de lácteo. De que a fraude ela é histórica, ela existe em todos os meios, infelizmente ela existe, mas nós temos mecanismos cada vez mais eficazes. Ela é praticada por uma minoria ambiciosa, mas nós temos cada vez mais mecanismos e os 3 estados vão trabalhar cada vez mais em conjunto com o foco de qualificar os derivados lácteos. Então, para fornecer ao consumidor, dizendo, olha, a Aliança Láctea está efetivamente trabalhando para cercar cada vez mais o resquício de fraude e cada vez mais ter mecanismos de segurança para o consumidor no consumo de produtos lácteos. Que ações vocês vão fazer nesse sentido? Olha, vai se trabalhar muito, sintonizar o desempenho do serviço oficial da defesa sanitária, né? Os 3 estados têm formas diferentes de funcionar, mas também começar a trabalhar uma ideia de que a iniciativa privada tem que parar a pensar que a questão da fiscalização é unicamente ônus do Estado. Nós temos que começar a ver cada vez mais de que fomento e fiscalização de qualidade também é obrigação do ente privado, de uma cadeia produtiva. O Estado tem que ser visto como grande órgão regulador disto. Então, você não pode dizer, olha, precisamos cada vez mais fiscais. Precisamos, quanto mais fiscais nós tivermos, melhor. Melhor se nós tivéssemos 3 fiscais 24 horas em cada indústria, né? Mas também nós temos que ter, sim, um controle. A indústria está se aparelhando, há uma preocupação da indústria, mas não só a indústria. Eu acho que todo elo, o produtor tem que ter um controle de qualidade da produção dentro da porteira, o transportador tem que ter um controle de qualidade. Então, na Aliança, começa a trabalhar também esta visão de um controle de qualidade cada vez mais eficiente. Então, se começa equalizando as ações do serviço oficial e
fazendo levantamento do que existe na iniciativa privada em termos de fomento, de fiscalização, de acompanhamento de qualidade de produção. Apertar o cerco em toda a cadeia. Apertar o cerco em toda a cadeia, para quem lá no meio estiver mal intencionado, saber de que tem alguém de olho nele. Muito obrigada ao Oreno Ardêmio Heineck, que é um dos articuladores dessa Aliança Láctea Sul Brasileira. Nesse sábado, o tempo segue instável no estado, com pancadas de chuva a qualquer hora, sendo mais intensas pela manhã no leste e oeste de Campanha. As temperaturas se mantêm elevadas, com sensação de abafamento ao longo do dia. No litoral, sol entre muitas nuvens e previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. Em Tramandaí, mínima de 24 e máxima de 29 graus. Em Nova Petrópolis, na Serra, teremos a mesma situação, com temperaturas entre 23 e 31 graus. E no domingo, o tempo continua com bastante nebulosidade e sensação de abafamento, com previsão de pancadas de chuva no fim da tarde e noite em todo o estado. O Agroband fica por aqui. A gente se vê no sábado que vem, às 7h30 da manhã. Uma ótima semana e até lá!